tudo bem com vocês? Espero que sim! Yay! Todos comemoram! Olha, se fizer barulho, é minha cadeira, tá? Às vezes parece eu peidando no vídeo, mas eu não faria isso. Apesar da brincadeira, o vídeo de hoje é mais um vídeo de bate-papo, tá? Mais um Tati Fala. E hoje eu vou falar da minha cirurgia bariátrica pra vocês. Muita gente não sabe que eu tenho essa cirurgia, porque eu fiz essa cirurgia bariátrica há 7 anos atrás, eu nem tinha o blog ainda. Então, eu nunca senti necessidade de contar na realidade, porque eu sempre utilizei o blog e o canal pra passar informação pra vocês e não pra falar da minha vida pessoal. Mas como eu tô fazendo vídeos mais íntimos e mais de bate-papo, eu resolvi falar sobre essa fase da minha vida. E só que é o seguinte, tem muita coisa pra falar dessa cirurgia, então eu vou fazer meio que uma série sobre a cirurgia bariátrica. Eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência, se eu acho que você que tá pensando em fazer bariátrica deve fazer, como que eu vivo hoje com a bariátrica, como eu vivi quando eu tinha acabado de fazer a cirurgia, e enfim, qual foi o tipo de cirurgia que eu fiz, como foi, com quem foi, onde foi e tudo mais, porque eu sei que tem muita dúvida ao redor desse assunto, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que sim, eu apoio o amor próprio e eu sempre falo disso nos meus vídeos ou no meu Instagram. E eu não tinha problema nenhum com o meu corpo antes da cirurgia, tá? Eu fiz por uma questão de saúde e eu fiz porque realmente não dava mais, meu corpo não aguentava mais o sobrepeso, porém eu sempre me amei, tanto que eu ia em todos os lugares, eu fazia tudo que eu queria, eu saía com os meus amigos, enfim, meu peso nunca me impediu em nada. Eu também não faço apologia à obesidade, porque a obesidade sim é uma doença, isso é comprovado, tá? Mas eu faço apologia ao amor próprio, porque também a gente só muda o que ama. Então, ninguém mudaria aquilo que não ama. E se você não se ama, você não vai conseguir mudar. Então, assim, na minha família, ambas as famílias, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, só tem pessoas gordinhas. Tá? Então não adianta, a genética não me ajuda nesse caso. A genética também não me ajuda com fatores de risco como pressão alta e diabetes, porque também de ambos os lados da família tem casos de diabetes, pressão alta, problema no coração e muito mais. Na época que eu fiz a cirurgia, eu tinha 17 para 18 anos e eu tava com uma pressão arterial muito alta. Minha pressão chegava a 18,9, alguma coisa assim. Isso é uma pressão muito alta para uma adolescente, né, de 18 anos. Então isso me fazia muito mal, lógico. E eu pesava 160 quilos, tá? Então a minha mãe começou a pesquisar como que eu poderia fazer a bariátrica, tá? A bariátrica eu fiz pelo convênio, eu não lembro que convênio que eu tinha, eu acho que era a Unimed, mas eu não lembro se era Unimed ou Bradesco, não tenho noção mesmo. Mas foi tudo pelo convênio, porque o convênio constatou que eu estava já com um índice muito maior que 40 IMC, né, então já era obesidade mórbida. Questão de, ai Tati, você sempre foi gordinha? Sim, eu sempre fui gordinha, tá gente? Eu nasci com um peso normal de bebê, mas eu sempre fui gordinha, eu sempre tive as coxas maiores e os braços maiores. E a estrutura da minha família é larga, as minhas irmãs são magras, mas elas são grandes, elas são mulheres grandes. Então na minha família, foi o que eu falei, a genética é assim, tá? Também, antes de fazer a cirurgia, eu fiz muitas dietas, muitas, eu fui em muitos médicos, eu passei por muito lugar, muito psicóloga, isso e aquilo, muito endócrino. Não sei o que acontecia, a gente achava que era realmente alguma coisa no corpo, alguma síndrome, porque mesmo fazendo exercício, mesmo fazendo tudo certo, não funfava, digamos assim, a coisa não ia. E aí a última opção, última opção mesmo, foi a cirurgia bariátrica. Tem muita gente que vai me perguntar, você indica a bariátrica? Não, eu não indico a bariátrica pra ninguém. Muita gente tem essa mania, hoje em dia, com a cirurgia bariátrica, com a redução do estômago, de sempre virar pro gordo e falar assim, nossa, mas existe cirurgia de estômago, por que você não faz e emagrece? Porque, gente, é uma cirurgia de risco enorme. E é uma cirurgia pro resto da sua vida. Não tem mais como voltar atrás, não tem essa, tem como reverter? Não tem como reverter.
Porque muda drasticamente, você tem que se adaptar à cirurgia, porque a cirurgia não vai se adaptar a você. Então eu não indico, a não ser realmente que você esteja num caso de obesidade mórbida, que o seu médico indique, que você esteja com muitos problemas de saúde, e que seja a sua última opção, como foi no meu caso, tá? Eu realmente tentei a minha vida inteira fazer dietas e não deu certo. Então foi o último caso, tá? Pra prevenir que algo pior acontecesse. Eu operei com o Dr. Bruno Zilberstein em São Paulo. A cirurgia que eu escolhi, se eu não me engano, foi a capela. Ela chama a capela. E aí essa capela, como que ela funciona? Eu diminuí o estômago, né? Grampeei o estômago. Eu também fiz uma ligação menor do estômago pro intestino e eu também coloquei o anel na boca do estômago, tá? Então foi esse o procedimento todo feito por laparoscopia, tá? Ou seja, por vídeo. Eu não tenho aquela cicatriz grande que eles faziam no começo, né? Que no começo eles faziam só com o corte na barriga na vertical, né? Agora eles conseguem fazer tranquilamente por vídeo. Então as minhas cicatrizes hoje em dia elas já nem aparecem mais, só do dreno que aparece, que era que foi uma parte que ficou sem ponto, né? Ficou maiorzinha, mas as outras não aparece nada, minha pele é muito boa. Depois eu ainda fiz uma outra cirurgia que eu vou contar pra vocês, de retirada de pele, então, e também não tem cicatriz nenhuma, então a minha cicatrização é muito boa, então eu nunca tive problema com isso. Mas esse foi o procedimento da minha cirurgia. Existiam outras técnicas na época, mas a mais indicada pra minha idade foi essa, porque as outras eram muito invasivas, assim, sabe? Eu era muito nova e o médico, lógico, tava com medo que pudesse acontecer alguma coisa. Além dos riscos normais de uma pessoa obesa entrar numa sala de cirurgia, também tinha os riscos de idade. Como é que aconteceu o pré-operatório, né? Como eu tinha que fazer tudo em São Paulo, foi um pouco mais demorado, assim. Quando você vai fazer a cirurgia, pra você conseguir todos os exames, tudo, no mínimo 1 ano pra você conseguir tudo. E aí ainda tem todo um pré-operatório, tá? Porque o que acontece? A circulação, por exemplo, da perna do obeso, ela é muito mais debilitada do que da perna de uma pessoa magra, tá? A circulação, o que ela faz? O sangue, ele sobe e desce, fica circulando ali pra sua perna funcionar, pro seu braço funcionar, e pro coração, tudo mais, tá? Quando essa circulação falha e uma das veias entope, isso se chama trombose. E aí o que acontece? Pode dar trombose pulmonar, um monte de... Eu acho que tem vários tipos de trombose, se eu não me engano. E aí a pessoa morre. Então, antes da cirurgia, a gente é aconselhado a fazer o quê? Vários exercícios pro pulmão, tipo um negocinho que a gente fica soprando. Isso no meu caso, tá? Tô dizendo como foi o meu pré-operatório. Fazia vários exercícios pro pulmão e vários exercícios pra perna, tá? Pra circulação da perna. Além disso, me foi indicado comprar uma meia de compressão pra colocar no dia da cirurgia. Porque, por exemplo, se a cirurgia vai demorar 6 horas, a chance de trombose para uma pessoa obesa é gigante, porque você vai ficar 6 horas na mesma posição, com a perna extremamente parada, e a chance da sua circulação não aguentar é grande, porque ela acaba ficando sem força, sabe? Porque quanto mais gordura, enfim, fica mais difícil a circulação ali na perna. Então, eu conheço casos de pessoas que fizeram cirurgia, deu tudo certo, no dia seguinte morreu de trombose, tá? Então pode acontecer. Eu já tô dizendo pra vocês quais são os riscos dessa cirurgia, tá? Um dos. Aí depois você faz todos os exames. Tem que fazer, gente, tudo. Exame de coagulação, porque você vai entrar numa mesa de cirurgia e vai sangrar. Faz exame também em todos os órgãos internos, principalmente o estômago, que é onde vai mexer, pra saber se você tem gordura no fígado, se você tem algum problema, sei lá, pedra na vesícula, alguma coisa do tipo. Os exames de sangue normal, pra saber se você tem anemia, enfim. Tudo isso que você tem que fazer quando você vai fazer uma cirurgia. Tem também um preparatório com nutricionista, tá? Porque a cirurgia que eu fiz foi da seguinte maneira. Como funcionaria a minha alimentação? Seria 15 dias no líquido, 15 dias no semi-pastoso, 15 dias no pastoso,
mais 15 dias depois do pastoso e só depois que eu tentaria começar a comer. Então eu tive que passar pela nutricionista, porque ela diz pra você, no caso pra mim, o que eu poderia comer e o que eu não poderia comer. E é super sério, assim, sabe? Esses primeiros 15 dias de comida líquida, a comida tem que ser líquida mesmo, tipo assim, uma sopa de água, não pode ter um fiapinho. A minha sopa tinha que passar no coador, tipo, 3 vezes e não podia ter um fiapo na minha sopinha, porque senão poderia dar problema no meu estômago. O meu estômago não iria aguentar. Porque o que acontece? Ele grampeia o seu estômago e, como o médico mesmo diz, vira um estômago de bebê. Então você vai aprender a comer tudo de novo. Então é a mesma coisa com o estômago, gente. Porque eu opero o estômago. Eu fui comer direito com 1 ano e 6 meses de cirurgia, assim, sabe? Né? Então a gente passa por nutricionista. Também tive sessões com psicóloga, tá? Sessão de psicóloga pra você entender realmente que você vai passar por uma cirurgia, que se você ficar magro, pra você saber que aquela imagem que reflete no espelho ainda é sua, que você não mudou, que você não vai mudar, é só a sua aparência física, enfim. A cabeça dá um tilt, então por isso que eu falo que tem que passar pro psicólogo. Daí assim, como eu tenho um anel na boca do estômago, a minha alimentação era muito mais restrita que o normal. Imagina que aqui é seu estômago e tem um anel em volta dele, tá? O estômago, ele fica literalmente uma minhoquinha assim, porque o estômago, ele é grampeado, ele é todinho grampeado e ele continua ali, o resto do estômago, mas ele fica sem uso nenhum. E daí o que fica do estômago é basicamente uma minhoquinha assim, sabe? E aí na entrada do estômago fica o anel. E aí, se eu não me engano, eles também fazem o mesmo processo com o intestino. Eles grampeiam uma parte do intestino que ela fica sem uso, se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando besteira, não sei. E aí grampeia o estômago diretamente no intestino, pra essa passagem de comida ser mais rápida. Aí esse anel, o que pode acontecer? Se você começar a vomitar muito depois da cirurgia, ou então, sei lá, depois de alguns anos, pode dar uma complicação no anel. Porque o que acontece? Você vai machucar esse estômago, porque toda vez que você vomita, você tá forçando a comida a sair do seu estômago. O seu estômago se contrai, né? E aí quando ele contrai, o anel, ele é realmente um anel de plástico. E ele vai continuar ali, mas o seu estômago fica contraindo assim, ó, dentro dele. E aí o que acontece? Se isso virar um hábito, por exemplo, você vomitar, tipo, sei lá, 10 vezes por dia, todo dia, esse estômago, ele vai começar a ficar machucado demais e vai começar a crescer em volta do anel, como se fosse, eu não sei se é fibrose que chama, mas você começa a machucar tanto que ele começa a ficar muito inflamado e começa a crescer em volta do anel, tá? Então esse é um dos problemas que pode dar no anel. Outro problema que pode dar no anel depois da cirurgia, pode ser depois de anos ou logo depois de alguns anos, não sei, é o anel se mover de lugar. Por exemplo, se você come muito rápido e muita coisa, esse anel pode acabar não aguentando essa pressão que você faz contra ele e aí ele cai um pouquinho, ele desce, escorrega e aí perde a função do anel. Pra que serve esse anel em volta da boca do estômago? É justamente para forçar a pessoa a comer devagar e comer numa menor quantidade. Porque se você come muito rápido ou então uma quantidade muito grande, você vai ter que vomitar. Porque o que acontece? Aquilo forma um bolo de comida e ele não passa pelo anel. Ele entope aqui, ó. E aí o único jeito é você vomitando. Tá? Desculpa se isso pode parecer nojento para algumas pessoas, mas eu tô tentando ser o mais técnica possível para vocês entenderem como funciona. E eu sei disso tudo porque faz muitos anos que eu fiz a cirurgia e eu presto muita atenção no meu corpo, porque tipo, eu converso com ele mesmo. Com os anos você vai descobrir o que você não pode comer nunca mais na sua vida, senão você vai passar mal. Você descobre como você tem que comer, o que você pode comer fora de casa, o que você não pode, enfim, tudo muda, gente. Por isso que eu falo, se você tiver a opção de não fazer a cirurgia, não faça, tá? Porque tudo vai mudar na sua vida, não é a coisa mais simples do mundo, tá bom?